Bom dia a todos, pessoal. Muito bom estar com vocês novamente nesse domingo. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso de Introdução à Teologia Sistemática e vamos então dar início ao segundo módulo do curso. Nós gastamos tempo no primeiro módulo, Doutrina da Revelação. Falamos bastante sobre como Deus se revela, os modos de revelação divina, algumas características que para nós protestantes são importantes relacionadas à Escritura Sagrada como sendo o meio de revelação por excelência disponível a nós hoje, de quem Deus é. E uma vez que nós fizemos então a finalização desse primeiro módulo, nós entramos hoje no segundo módulo. É o módulo de teontologia, ou doutrina sobre Deus, estudo sobre Deus. Esse vai ser um módulo um pouco mais extenso. Nós não vamos gastar somente, por exemplo, 4 ou 5 aulas nele. Nós vamos gastar mais aulas, talvez 8, 9 aulas. Esse módulo, vocês se lembram da primeira aula de introdução? O que se estuda em teontologia é basicamente o estudo do ser de Deus, a natureza divina, sua natureza una, trina, seus atributos, seus decretos, seus ofícios e por aí vai. Então nós estudamos Deus em si mesmo, e Deus em relação também com a sua própria criação. Teontologia é um assunto vasto e é um assunto importante porque toda a teologia ela se move em torno do ser de Deus, de quem Deus é. Então, uma caracterização precisa de quem Deus é importante para que a gente caminhe nos próximos módulos de maneira mais sólida e segura, para que não haja, então, buracos ou visões não equilibradas sobre quem Deus é. Hoje, nós vamos introduzir o assunto dos atributos de Deus. Eu vou dar uma definição do que é essa doutrina, a doutrina dos atributos de Deus. Nós vamos falar sobre dois tipos de atributos de Deus, ou pelo menos dois modos de classificação dos atributos de Deus. E hoje nós vamos permanecer somente com 3 atributos, que é o atributo da autoexistência divina, da eternidade, e também o atributo da onipresença de Deus. Na aula que vem, nós vamos falar um pouco mais sobre alguns atributos que nós chamamos de incomunicáveis, como sendo a imutabilidade divina, a onipresença divina e a onipotência divina. Na verdade, a onipresença será hoje e a onisciência será na próxima aula. Bom, pessoal, o que é, então, essa doutrina dos atributos de Deus? Bom, a definição está aí, eu tirei da Teologia Sistemática do Louis Berkhof, e ele diz assim: os atributos de Deus podem ser definidos como as perfeições que constituem predicados do ser divino na Escritura, ou que são visivelmente exercidas por ele em suas obras de criação, providência e redenção. Se continuamos a empregar o nome atributos, é porque é comumente utilizado, e o fazemos com claro entendimento de que se deve excluir rigidamente a noção de algo acrescentado ao ser de Deus. Aí eu fecho aspas aqui. Então, a primeira coisa que a gente tem que aprender é que atributos, os atributos, eles são características predicáveis a Deus. Como assim? Por exemplo, eu posso dizer que José é calvo. Então, qual que é o predicado aqui? É a calvície de José. Eu estou predicando a José a calvície. Ou seja, o José ele tem uma das características do José, na verdade, é ser calvo. E essa é uma descrição, uma propriedade de José. No caso de Deus, Deus também tem certas características. Por exemplo, Deus é santo. Deus é santo. A santidade é um atributo de Deus. Deus é todo-poderoso, é onipotente. Então, a onipotência é um predicado atribuído a Deus. Então, veja, atributos são características possuídas por alguém ou por alguma coisa ou algo do tipo. Algumas pessoas gostam da palavra propriedade. Os filósofos eles preferem essa palavra do que atributos. Mas ficou classicamente como sendo de linguagem comum dos teólogos a palavra atributos. Mas veja, o que o Berkhof ele diz aqui nessa definição é importante, a parte final dela. Ele fala, se continuamos a empregar o nome atributos é porque é comumente utilizado. E o fazemos com claro entendimento de que se deve excluir rigidamente a noção de algo acrescentado ao ser de Deus. Quando a gente fala de atributos de Deus, nós não estamos falando da mesma maneira que nós dizemos quando nós falamos de seres humanos, por exemplo. Não é da maneira exata.
né? Por quê? Porque nós temos atributos acidentais. Os atributos humanos, eles são acidentais. Se José é calvo hoje, pode ser que ele não tinha sido calvo na adolescência. Então ele ganhou esse atributo de calvície com o tempo. Mas ele também pode deixar de ter esse atributo com o tempo se ele implantar cabelo, por exemplo, né? Então, um carro, né, pode ter o atributo de ser preto, mas se eu pintar ele de azul, agora ele vai ter o atributo de ser azul. Deus não funciona dessa forma, né? Na verdade, nós não descrevemos os atributos de Deus como sendo atributos acidentais, né? Como se a gente estivesse acrescentando ao ser divino, à essência divina, certos atributos acidentais. Pelo contrário, quando nós falamos de atributos de Deus, nós falamos das características que são essenciais para a sua natureza. Em outras palavras, não tem como Deus existir sem tais características. Então, o que a gente está chamando de atributos divinos são, na verdade, constituintes descritivamente da essência divina, da natureza divina. Por exemplo, Deus, ele não só é bondoso, mas ele também é essencialmente bom. Ele é o paradigma de bondade. Então veja, né? Não tem como a gente dizer que Deus algum dia será mal, ou então que Deus poderia não ser bom, porque por definição, Deus é bom, ok? Por definição não no sentido analítico, claro, né? Mas por definição no sentido descritivo mesmo, ele é bom. Então nesse caso a gente tem que tomar cuidado, como se a gente estivesse falando de características que Deus pode possuir ou não. Nos atributos de Deus, nós simplesmente estamos falando de características do ser de Deus que são essenciais a ele e existem em todos. Ok, então essa é a definição de atributos de Deus utilizada. Nós vamos então passar para a divisão do 2. Os atributos de Deus, as características de Deus, elas são geralmente divididas de maneira que em dois modos aqui, né, de classificação. Nós temos os atributos incomunicáveis, entre esses tipos de atributos. Atributos incomunicáveis. Os atributos incomunicáveis, né, eu coloco aí, são aqueles que enfatizam a distinção absoluta, não podem ser comunicatória. Geralmente, fala-se deles por via negativa, afirmando aquilo que Deus não é. Esta descrição é conhecida como teologia negativa ou apofática. Bom, pessoal, atributos incomunicáveis, eu digo aí, né, nesse resumo, é aquela que enfatiza a distância entre Deus e a criatura. Existe uma distância de características imensa entre aquilo que Deus é e aquilo que nós somos. As características que são mais distintas entre nós e Deus, entre Deus e nós, essas características que Deus possui, que nós não possuímos de maneira extensiva, né, são chamados de atributos incomunicáveis. Por quê? Porque são características que Deus tem que ele não comunicou às suas criaturas, quando ele criou essas criaturas. Ele não concedeu também às suas criaturas. Por exemplo, né, Deus ser autoexistente. Deus é autoexistente, como a gente vai ver. Nós não somos autoexistentes. Nós não existimos por nós mesmos. Nós tivemos que nascer, né? Nós passamos a existir em um determinado momento do tempo e do espaço. Nossos pais, por assim dizer, nossos pais fizeram, né? Nos formaram, né? De maneira biológica. Então nós não somos autoexistentes, nós não temos essa característica, mas Deus é autoexistente, mas Ele é autoexistente. Então esse atributo divino da autoexistência, ele é um atributo incomunicável, porque ele não é comunicado a nós, criaturas. Então veja, esses atributos incomunicáveis são os que nós vamos estudar hoje. Nós vamos estudar pelo menos 3 atributos incomunicáveis hoje, que Deus tem, que nós não compartilhamos, e na aula que vem nós vamos estudar mais 3 atributos incomunicáveis. Nas próximas aulas nós vamos depois estudar os atributos comunicáveis. Uma outra característica dos atributos incomunicáveis de Deus é que muitos teólogos eles preferem falar desses atributos por via negativa. O que quer dizer isso? Né? E quais teólogos que gostam de falar de Deus dessa maneira? Tem toda uma tradição, né, desde a Idade Média, né, um indivíduo chamado Pseudo Dionísio, e também mais pela tradição do cristianismo ortodoxo, eles preferem essa maneira de falar, que é chamada até de teologia apofática. O que é falar de Deus por vias negativas?
é falar o que Deus é, dizendo que Ele não é. Por exemplo, nós sabemos o que é o tempo. Nós sabemos o que é a temporalidade. Nós vivemos dentro do tempo. Mas Deus, Ele não está limitado ao tempo. Na verdade, antes dele criar o tempo, Ele vivia em um estado de absoluto ser, onde não havia temporalidade. Então, o que Deus é? Deus é um ser não temporal, ou um ser atemporal. Então, esse é um modo de classificar Deus de maneira negativa, dizendo que Ele não é. Ele não é um ser temporal, Ele é atemporal. Mas o que Ele é? Né? E aí já fica difícil a classificação. Um outro modo de classificar de maneira negativa, um outro exemplo, na verdade, seria dizer que Deus ele é imaterial. Ou seja, ele não é um ser material, ele é imaterial. Então, é uma maneira negativa de você classificar a Deus. Então, muitos acreditam que os atributos incomunicáveis, exatamente porque eles não são comunicados a nós, nós não compreendemos, não temos esses atributos, nós devemos, então, necessariamente classificar esses atributos em Deus de maneira negativa. Nem todos concordam com isso. Ok, e os atributos comunicáveis, o que eles são? Né? Eles são o contrário dos incomunicáveis. São aqueles em que são encontradas semelhanças ou analogias na criatura, especialmente no ser humano. Estes atributos podem ser comunicados à criatura de forma limitada. Então veja, os atributos comunicáveis eles são aquelas características que Deus tem e que nós também compartilhamos. Por exemplo, inteligência. Deus é um ser inteligente. Nós também somos seres inteligentes. Nós temos racionalidade. Nós temos capacidade reflexiva, né? Faculdades cognitivas que nos propiciam maneiras de compreender o mundo. Então, veja, nós compartilhamos esse atributo divino. É claro que quando a gente olha a extensão do conhecimento divino, essa extensão ela é uma extensão infinita, né? Mas o ponto é que nós temos pelo menos essa capacidade. Um outro tipo de atributo que é comunicável é a santidade. Deus é santo e nós também somos chamados a viver uma vida de santidade. Nós temos capacidade de ser santos, né? Como parte aí da natureza humana. É claro que depois da queda isso fica diferente e nós sofremos certas limitações, mas o fato é que Deus criou o ser humano como sendo apto para a santidade. Então esses são atributos comunicáveis, atributos, características que Deus comunicou à sua própria criação. Então veja, essas são as divisões dos atributos clássicas, né? Atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Alguma dúvida até aqui? Tudo certo? Ok. Então veja, antes da gente então entrar nos atributos incomunicáveis, eu prefiro que a gente faça uma breve reflexão sobre os dois modos de conhecer a Deus. Existem duas maneiras, pelo menos, de se conhecer a Deus. E é importante a gente meditar nessas palavras, por quê? Porque esse curso não deve ser visto somente como um curso intelectual, meramente cerebral e teórico. É um curso que tem que, à medida do possível, te aproximar de Deus de alguma maneira. Não só aproximar de Deus de uma maneira informativa, mas também de uma maneira pessoal e íntima. E tem um texto que eu tirei do famoso teólogo e filósofo norte-americano William Lane Craig, e no curso dele na doutrina de Deus, ele faz uma analogia interessante. Eu cito aqui para vocês e espero que vocês meditem nisso antes da gente então começar a estudar quem Deus é e seus atributos. E eu cito ele diz assim: há uma tremenda diferença entre conhecer a Deus e conhecer sobre Deus. Saber sobre Deus é principalmente uma questão de informação. Conhecer a Deus envolve experiência pessoal em primeira mão. Para ilustrar, suponha que por presciência divina eu pudesse contar a algum de vocês que é, digamos, um jovem solteiro que ainda não se casou, tudo sobre a garota dos seus sonhos, que você vai se casar algum dia. Suponha que eu pudesse lhe contar tudo sobre ela, como ela é, seus gostos, desgostos, seus pontos fortes e fracos, seus talentos, suas habilidades intelectuais, sua maturidade espiritual. Você saberia tudo sobre ela e ainda assim diria que a conhecia? Bem, nem um pouco. Não haveria qualquer relação pessoal entre você e ela.
Na verdade, você pode até dizer, uau, ela vai ser minha esposa, mas mal posso esperar para conhecê-la. Então, veja, você saberia tudo sobre ela, mas ainda não a conheceria realmente. Algum dia, porém, ela entrará em sua vida e então você aprenderá a conhecê-la. É da mesma forma com Deus. Podemos saber muito sobre Deus e ainda não conhecê-lo realmente ou conhecê-lo bem. Eu fecho aspas aqui. Então veja, essa analogia que ele faz, é interessante, essa ilustração aí que ele faz, do indivíduo que sabe todas as coisas, que é informado de todas as coisas a respeito da mulher que ele irá se casar, não é suficiente para dizer que ele tem um conhecimento, de fato íntimo e relacional com essa pessoa. Esse conhecimento só pode vir a partir de um relacionamento pessoal com ela. Em outras palavras, há duas formas de você conhecer alguém. Meramente por informações que você tem sobre essa pessoa, e essas informações elas podem ser exatas. E o segundo modo é você se relacionando com essa pessoa. Você pode, por exemplo, conhecer uma pessoa famosa a partir das informações que você tem sobre ela. Talvez um ídolo aí que você tem do futebol, algo do tipo. Outra coisa é você conhecer essa pessoa pessoalmente e conviver com ela. Por que eu acho essa analogia interessante? Porque o Craig ele chama os seus alunos, enquanto ele está dando esse curso de teontologia, para conhecerem a Deus não só de maneira informativa, não somente conhecer sobre Deus, mas se relacionar com esse Deus. E é interessante que a gente também tenha essa disposição para com Deus. Assim como Jó, Jó conhecia a Deus de ouvir falar. Então ele tinha informações sobre Deus. Mas após um momento de provação intensa, Jó, no final das contas, ele provou quem Deus era, em um relacionamento íntimo, na experiência de vida. Então, por mais que conhecer a Deus por via da informação seja importante, e é importante, é por isso que nós temos a revelação bíblica, mais importante ainda é a gente se relacionar com Ele. É o que os filósofos chamam de conhecimento proposicional e conhecimento por familiaridade. O conhecimento proposicional ele é meramente informativo. O conhecimento por familiaridade é um conhecimento de relacionamento. Então, o que eu posso fazer para vocês hoje é trazer, então, conhecimentos sobre Deus, proposicionais. Mas fica a encargo de vocês procurar se relacionar com esse Deus que nós falaremos no dia de hoje. Então, vamos lá. Seção 3. Atributos incomunicáveis. Como eu disse, atributos incomunicáveis são características de Deus que nós não compartilhamos. O primeiro atributo incomunicável que a gente tem que pensar é o atributo da aceidade divina. A aceidade divina. Bom, o que é esse atributo? É o atributo da autoexistência. O que esse atributo quer dizer? Eu coloquei uma definição básica aí. Primeiro, Deus é a fonte de toda a realidade fora de si mesmo. Segundo ponto, ele não apenas criou o mundo, mas o preserva em sua existência. Terceiro, ele simplesmente existe. No caso, Deus, Deus simplesmente existe. E quarto, todas essas qualidades são aplicadas a Cristo. Então vamos lá, vamos começar da primeira. Deus é a fonte de toda a realidade fora de si mesmo. Abra comigo em Apocalipse, no capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 11 de Apocalipse, capítulo 4. Veja comigo rapidamente. Há muitas referências aqui, nós não vamos ter tempo de passar por todas elas. Mas Apocalipse 4, verso 11, o texto diz: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Então veja, esse é um tipo de adoração feita pelos 24 anciãos que se prostravam diante do trono de Deus, e aqui em Apocalipse no capítulo 4. E eles dizem que o Senhor ele é digno de receber glória, honra e poder, porque ele é o Criador de todas as coisas. Em outras palavras, tudo que existe, tudo, o universo material, a criação imaterial, tronos, poderes, potestades, principados, tudo que existe foi criado por Deus. Tudo. Ele é a fonte de toda a realidade, fora dele mesmo, obviamente.
e por isso ele é digno, inclusive, de receber glória, honra e poder. O texto ainda diz, na parte B, que todas as coisas foram feitas e criadas por sua vontade, por sua volição, pelo seu desejo. Então Deus quis criar todas as coisas e elas somente existem porque Deus decidiu, por sua vontade, criá-las. Ok? Nesse caso, nós devemos então dizer que Deus nunca se confunde com a sua própria criação. Né? O cristianismo é uma religião que crê que a criação ela não é eterna, não é divina, ela nem sempre existiu, mas ela tem a sua origem na vontade divina. Na verdade, ela é dependente, né, dessa vontade divina que a quis trazer à existência. Então aqui nós podemos descartar, por exemplo, teologias falsas, erradas, que dizem que o universo e Deus são a mesma coisa, ou que o universo é divino, que o universo sempre existiu, que ele é eterno. Isso não é verdade. Tá? Isso não é verdade porque tudo que existe foi criado dessa fonte, que é o próprio Deus. Existem outros textos, como Isaías capítulo 40, verso 17, verso 23 e verso 28. Depois você pode conferir, nós não vamos passar por todos eles. Então veja, Deus é a fonte de toda a realidade fora de si mesmo. O segundo ponto é, ele não apenas criou o mundo, mas o preserva em sua existência. Deus é aquele que preserva o mundo que ele criou. Né? Se você abrir comigo rapidamente em Neemias, no capítulo 9, livro do Antigo Testamento, Neemias, capítulo 9, verso 6. O texto diz assim: Tu só és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há. Então aqui está reiterando o que os 24 anciãos falaram em Apocalipse capítulo 4, que Deus é a fonte e origem de todas as coisas. Tudo existe por causa da vontade dele. E Neemias ele dá uma informação a mais aqui na parte B do verso 6, ele diz: E tu os preservas em vida a todos. Então veja, Deus, ele, além de criar todas as coisas, ele é o sustentador, ele é o que preserva em existência todas as coisas. E o exército dos céus te adora. Né? Então veja, o que a gente tem que pensar? Deus não só deu corda no universo e saiu de cena, assim como o indivíduo dá corda a um relógio e deixa o relógio funcionando sozinho. Pelo contrário, as Escrituras dizem que Deus ele é criador de todas as coisas e, além disso, ele ainda tem o poder de preservar todas as coisas. Ele tem a incumbência de preservar todas as coisas. Como nós vamos ver mais um pouquinho adiante, né, em Atos no capítulo 17, o texto diz que o universo subsiste em Deus. Subsiste em Deus. Todas as coisas subsistem nele. Portanto, se Deus simplesmente deixar de preservar o universo viraria poeira, porque o universo não existe por si só. A gente pode colocar um pouco de maneira mais técnica essa doutrina da preservação do universo, dizendo que o universo não tem existência em si mesmo, mas ele tem uma existência derivada. O que eu quero dizer com isso? Somente Deus existe. E as coisas que existem fora de Deus e que são criação sua, Deus concede que essas coisas existam. Então, uma existência concedida e derivada. Mas Deus reter essa existência, as coisas simplesmente deixam de existir. Deus não tem como deixar de existir, porque ele é existência em si mesmo. Mas as demais coisas são contingentes. Elas podem deixar de existir se Deus, pela sua vontade, deixar de preservá-las. Ok, então, primeiro, que a gente já viu, Deus é a fonte de toda a realidade fora de si mesmo. Segundo, ele não apenas criou o mundo, mas preserva o mundo em sua existência. O terceiro ponto da doutrina da aceidade, do atributo incomunicável da aceidade divina, é que Deus é a finalidade de toda a realidade fora dele. O que isso quer dizer? Deus não só cria o universo, Deus não só preserva o universo, mas todo o universo ele tem uma finalidade, ele tem um sentido. E a finalidade de toda a realidade, de todo o universo, está em Deus. Serve para quê? Para glorificá-lo.
O universo inteiro serve para glorificar. Onde que está isso? Está em Romanos, no capítulo 11, no verso 36. Abra comigo rapidamente, Romanos capítulo 11, verso 36. O texto diz assim: porque dele, por meio dele e para ele, ou seja, como finalidade para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então, veja, todas as vezes praticamente que a gente vê os escritores bíblicos falando sobre a criação divina, a sustentação divina, automaticamente nós vemos hinos de louvor a ele. Isso é muito interessante, eles estão sempre conectados, porque Deus, por ser fonte de toda a realidade e preservador de toda a realidade, é digno de toda a nossa honra, de todo o nosso respeito, reverência e adoração. Então Paulo aqui ele diz que todas as coisas existem por causa dele, por meio dele e para ele. Esse para ele indica a finalidade do universo. Então a finalidade do universo é glorificar a Deus, o seu poder, a sua majestade, manifestar a sua graça, a sua glória e sua honra. As coisas criadas existem para isso, incluindo os seres humanos, incluindo as estrelas do céu, os elementos subatômicos de toda a criação divina, tempo, espaço, energia, matéria, tudo, absolutamente tudo que existe, serve e tem como finalidade glorificá-lo. Ou seja, o mundo tem finalidade, muito diferente do que a gente vê nos nossos dias de ideologias ateias, né? Que dizem que o mundo não tem absolutamente nenhuma finalidade, que ele é um subproduto acidental da natureza, por meio aí de um processo meramente não teleológico, que não tem uma finalidade, que é a seleção natural, atuando em cima de variações genéticas e filtrando essas variações genéticas, né, ao longo do tempo. Isso não quer dizer que a gente não concorde com a teoria da evolução. Muitos cristãos concordam com a teoria da evolução. Mas os cristãos que concordam com a teoria da evolução, eles não concordam que essa evolução ela seja não guiada ou sem finalidade. Isso os cristãos não concordam, né? Mas essa é uma ideologia ateia, né? Não é nem ciência, é uma ideologia ateia, é antirreligiosa mesmo. Tem muitos livros bons sobre isso, depois eu posso indicar para os irmãos, né? Deus e Darwin, do Alistair McGrath. Nós temos A Origem, um livro publicado pela Thomas Nelson aqui no Brasil, também muito bom. 4 visões cristãs sobre criação, evolução e design inteligente. Tem um livro também do Dennis Alexander, chamado Criação ou Evolução, Precisamos Escolher. Então, assim, enfim, são livros que tratam dessa temática. A gente vai tratar disso quando a gente falar sobre a criação divina. Mas o ponto é que o universo ele tem finalidade, ele tem significado e ele serve para glorificar a Deus. Então nós não concordamos com essa ideia contemporânea de que o universo não tem sentido. E o próximo passo é mostrar que somente Deus simplesmente existe por si mesmo. Então a gente já viu até aqui que Deus é a fonte de toda a realidade fora de si mesmo, que ele não apenas criou o mundo, mas que ele preserva esse mundo criado, que ele é a finalidade de toda a realidade e agora que ele existe por si mesmo. Êxodo capítulo 3, verso 14. Abra comigo. Êxodo capítulo 3, verso 14. Um texto conhecido. Verso 13, abre o contexto aqui para a gente se lembrar. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés, no verso 14: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Então veja, Deus não tem um nome específico, assim como os outros deuses, né? Que nós temos na antiguidade, né? Amun-Ra, sei lá, Anubis, ou Arthur, Baal, Astarote, enfim. Deus não tem esse nome específico, né? Ele diz para Moisés que ele é o que é. Então Deus, ele simplesmente é. Ele tem a existência em si mesmo, ele simplesmente existe. Ele é autoexistente. Ele não é, não foi, não será, ele simplesmente é.
Na verdade, existe aqui uma controvérsia sobre esse texto hebraico. A tradução seria melhor: eu serei o que serei. Porque Deus ele tem atributos múltiplos, a depender das situações. Então, em uma situação de guerra, Deus é Yehovah Tzevaot, Deus dos exércitos. Em uma situação onde o indivíduo necessita de cura, ele é Yehovah Rapha, o Deus da cura. Então veja, esse eu serei o que serei indica a múltipla capacidade divina, né, de apresentar os seus atributos em todas as suas riquezas. Mas o que o texto também parece dar a ideia de que Deus ele existe simplesmente em si mesmo. Salmos 90, verso 2. Salmos 90, verso 2. Olha o que esse salmo diz aqui no verso 2. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então veja, né? Antes de que existisse qualquer realidade fora de Deus, ele já era Deus de eternidade a eternidade. Então Deus simplesmente existe. Por último, todas essas qualidades, né, de Deus ser fonte da realidade, de Deus preservar o mundo, da finalidade do mundo estar em Deus e dele simplesmente existir, todas essas realidades são aplicadas a Cristo. 1 aos Coríntios, capítulo 8, verso 5 e verso 6, rapidamente. Veja, 1 Coríntios, capítulo 8, verso 5 e verso 6. O texto diz assim: porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, e ele dá a característica aqui, de quem é tudo e para quem nós vivemos. Então veja, há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos. Ou seja, aquele que é a finalidade da nossa existência, né? E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, o que é similar ao que ele aplica ao Pai, de quem é tudo, no caso de Jesus, pelo qual são todas as coisas, e nós por ele, o que é semelhante ao quando ele aplica ao Pai, para quem nós vivemos. Então, aquilo que é aplicado ao Pai também é aplicado ao Filho aqui, pelo apóstolo Paulo, no verso 6 da sua epístola aos Coríntios, né? E não só aqui, né, onde Paulo aplica que todas as coisas são a partir de Cristo e nós vivemos para Ele, como tendo finalidade Ele, assim como nós vivemos como tendo a finalidade o Pai, você pode encontrar isso também em João no capítulo 1. Você abrir no Evangelho de João no capítulo 1. A gente não está falando ainda da doutrina da Trindade, mas eu estou dando algumas indicações aqui para mostrar aos irmãos que aquilo que é atribuído ao Pai também é atribuído ao Filho. Depois nós vamos ver que é atribuído ao Espírito também, mas não vai ser hoje. O verso 1 ao verso 3 diz assim: no princípio, né, arque, no princípio, assim como Gênesis começa com no princípio, Bereshit, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então veja, né, o Verbo não só estava com Deus, mas o Verbo era Deus, o Logos era Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por ele. Mais uma vez, todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A gente sabe que esse verbo é Cristo. No verso 14 o texto diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então veja, se Deus é autoexistente e toda a realidade que existe fora dele foi criada por ele, e o texto de João no capítulo 1 diz que o Filho, o Verbo, o Logos, é o criador de toda a realidade, então essa mesma característica que é aplicada ao Pai é também uma característica aplicada ao Filho. Nada do que foi feito se fez sem o Verbo, e o Verbo é o criador de todas as coisas, de toda a realidade. Por isso que o apóstolo João diz que o Verbo não só estava com Deus, mas também que o Verbo era Deus. Aliás, Jesus já é adorado pela igreja desde os primórdios do cristianismo. Nós temos evidências do primeiro e segundo século de cristianismo, né? Em Colossenses, no capítulo 1, verso 15 ao verso 17, essa realidade é reafirmada em relação ao Filho também. O texto diz assim: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. O primogênito aqui é o que tem a primazia, porque nele
foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Veja, por ele, por Cristo, tudo foi criado por ele e para ele. Então o universo, a finalidade do universo é adorar ao Pai e ao Filho e, como veremos mais nas aulas adiante, o Espírito Santo também. Então a finalidade do universo é de fato adorar a Deus. E Deus aqui se manifesta na pessoa do Filho. Verso 17. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ou seja, todas as coisas são preservadas por ele. Então o atributo da preservação do universo também é aplicado claramente aqui ao Filho, e não somente ao Pai. Então, eu acho que isso já é suficiente para mostrar que o Filho também recebe as mesmas características que são aplicadas ao Pai. A seidade divina também é compartilhada pelo Filho. Ok, essa é a definição bíblica, alguns textos bíblicos que falam do atributo incomunicável da seidade divina. E aí, nós temos que concluir que existe, então, uma dependência assimétrica entre Deus e a criação. E eu coloco aqui uma citação do William Lane Craig. E eu cito, ele fala o seguinte: assim, toda a realidade fora de Deus é radicalmente dependente em seu ser. Se não houvesse Deus, não haveria universo. Mas, se não houvesse universo, Deus não seria afetado de forma alguma. Em outras palavras, nada pode fazer Deus deixar de existir. Pelo contrário, todo o resto depende dele. Portanto, a inexistência de Deus é impossível. É impossível que Deus não exista. Ele é um ser autoexistente do qual tudo mais depende para a sua existência. Então é claro, né? Fecho aspas aqui. É claro que se Deus ele é autoexistente, é impossível que ele não exista. É impossível. Porque ele é autoexistente, por definição. E o universo, então, ele é dependente. E toda a criação é dependente de Deus. Se Deus não existisse, que é uma impossibilidade metafísica, mas se ele não existisse, não existiria mais nada, porque somente ele tem um atributo da autoexistência. Mas se Deus existisse sem o universo, isso não afetaria absolutamente nada na natureza divina. Então, um traço dessa natureza divina é exatamente a sua aceidade. Duas questões aqui para a gente pensar quando a gente fala da doutrina da aceidade divina. A primeira delas, se Deus é um ser, então ele é apenas um ser entre outros? Essa é uma pergunta interessante. Se Deus é um ser, se ele existe, como um ser autoexistente, ele não seria um ser similar aos outros seres? Que nós também existimos. E a resposta para isso é não. Somente Deus existe necessariamente, ou seja, por si mesmo. Todo o resto existe contingentemente, na dependência de Deus. Assim, no reino da realidade, no reino do ser, há uma dicotomia radical entre ser necessário e ser contingente. Isso aqui vocês precisam dominar. Não tem jeito, tem que decorar isso aqui. Um ser necessário e um ser contingente. O que são, então, entes necessários e entes contingentes? Um ser necessário é um ser que existe por si mesmo, que não tem como ele não existir. É parte da realidade, e não poderia não existir. Então Deus ele é um ser necessário. Não tem como Deus não ter existido. O que são seres contingentes em contraste com seres necessários? São seres que poderiam ou não ter existido. Por exemplo, esse óculos que eu estou usando, ele poderia não ter existido. Não entraria em absolutamente nenhum tipo de problema se ele não existisse. Uma contradição lógica ou algo do tipo. Ou uma contradição metafísica. Essa Bíblia poderia não ter existido se não existisse a fábrica que fez ela. Eu mesmo não poderia ter existido, talvez, se meus pais não tivessem conhecido. Então veja, nós somos seres contingentes. Nós não somos seres que necessariamente devem existir. Nós poderíamos ou não ter existido. Deus não é assim. Então, Deus é o único ser necessário na teologia cristã. Não existe absolutamente mais nenhum ente que é necessário. Todos eles são contingentes e dependentes de Deus como ser necessário. Existe uma controvérsia entre teólogos sobre realidades que são supostamente necessárias e que não fazem parte da divindade, como, por exemplo,
conjuntos lógicos, matemáticos, números e etc. Muitas pessoas acham que realidades matemáticas são existentes independentemente de qualquer outra coisa. Elas também são autoexistentes. Por exemplo, 2 mais 2 é igual a 4. Essa é uma realidade matemática que não poderia ser diferente. Você não poderia ter um mundo onde 2 mais 2 é igual a 6, igual a 10. Né? Então veja, parece que essa realidade ela é imutável e autoexistente. Né? Uma realidade abstrata, a gente chama de abstrata. Né? Bom, como os teólogos do passado lidaram com isso? Existem outras respostas hoje, mas uma maneira de você lidar com isso e por que isso é um problema, na verdade? Isso é um problema porque, como eu disse, somente Deus poderia ser autoexistente. Mas se as realidades matemáticas e lógicas elas também são autoexistentes, então nós temos dois seres autoexistentes, Deus e as realidades matemáticas. Então, nesse caso, Deus não seria o único autoexistente. Como é que a gente trabalha isso? Como é que a gente lida com esse problema? Alguns teólogos do passado, incluindo Santo Agostinho, eles simplesmente entenderam que as realidades matemáticas e da lógica são internalizadas no pensamento divino. Em outras palavras, realidades matemáticas, conjuntos, operações lógicas fazem parte do pensamento de Deus. São pensamentos divinos. É o modo como Deus pensa. E se esse é o caso, então essas realidades elas não são extradivinas. Elas não estão fora de Deus. Pelo contrário, elas são realidades intramentais no ser divino. É a forma como Deus pensa, faz parte da sua essência e natureza essas operações lógicas e matemáticas. Né? Deus opera de maneira lógica e matemática. É por isso que ele constrói o universo, inclusive, de maneira inteligível, né? Porque reflete, então, essa internalização da mente divina. Nesse caso, então, nós não temos duas realidades, né? Deus e os elementos da matemática ou algo do tipo. Mas nós temos somente uma realidade. Deus que tem na sua mente, ou na estrutura da sua mente, a sua mente é estruturada de maneira lógica, racional, matemática, etc. Né? Então, essa é uma maneira de resolver esse problema. O segundo problema, supostamente um problema, né? Supostamente um problema, é a pergunta clássica de onde Deus surgiu. Né? De onde Deus surgiu? Né? É claro que essa pergunta não faz muito sentido, né? Por quê? Porque apenas seres contingentes têm que ter causas. Somente um ser contingente que tem que ter causa. Somente se algo passou a existir é que esse algo tem que ter uma causa, né? Mas se algo é necessário, ele sempre existiu, então é óbvio que não precisa de uma causa, porque ele sempre existiu. E o Craig coloca assim, mas perguntar qual é a causa de um ser autoexistente é incoerente. É como perguntar por que todos os solteiros são solteiros. Bem, um solteiro, por definição, é um homem solteiro. Seria tolice perguntar por que não há solteiros casados por aí. Da mesma forma, é simplesmente tolice perguntar de onde Deus veio. Porque, por definição, como um ser autoexistente, Deus existe necessariamente e não contingentemente. E, portanto, ele não tem causa. Seria como perguntar assim, de onde um ser autoexistente veio? Não, essa pergunta não faz sentido. Se você entendeu que o ser é autoexistente, então não tem um local de onde ele vem, ou uma causa de onde ele vem, ou qualquer outra coisa, porque ele é autoexistente. Essa pergunta não cabe aqui. Aliás, fica muito mais tranquilo quando a gente pensa que o próprio tempo teve um início com a criação divina. O tempo é uma realidade espaço-temporal. Ela faz parte do tecido do universo, é o tecido espaço-tempo. E nós sabemos que Deus é o criador também do espaço. E, necessariamente, ele também é o criador do tempo. Então, quando a gente pensa que Deus criou o tempo, não faz mais sentido a gente perguntar se a causa do tempo é temporal. Né? A causa necessariamente, então, deve ser eterna ou atemporal, se você quiser colocar nesses termos. E uma causa atemporal não tem início nem fim. Coisas têm início e fim no tempo. Deus não está dentro do tempo, ele não tem início nem fim. Bom, veja a citação que eu coloquei aqui do William Lane Craig sobre isso, interessante. Então, da próxima vez que alguém lhe perguntar de onde Deus veio, pergunte a eles, bem, se Deus não existe, de onde veio o universo? Como você pode ver, o ateu tem que acreditar que o universo é autoexistente, a menos que ele esteja preparado para dizer que o universo simplesmente veio a existir sem causa do nada. É irônico, eu acho, que o ateu tenha que atribuir ao universo atributos de Deus.
ele tem que, de fato, divinizar o universo para escapar do problema. De onde veio o universo se não a Deus? É interessante que isso é exatamente o que Paulo diz em Romanos 1, 20 a 23, que os incrédulos acabam fazendo. Eles acabam negando os atributos de Deus e os atribuindo ao próprio universo. Eu fecho aspas aqui. O Craig está argumentando que, olha, se você não crê, né, que Deus é autoexistente, você vai ter que acreditar que o universo é autoexistente. Ou então que o universo veio absolutamente a partir de nada, que é pior do que acreditar em mágica, né? E ele fala que, então, para se negar a autoexistência de Deus, é necessário atribuir ao universo atributos divinos. O universo, então, passa a ser autoexistente e você passa a divinizá-lo. Exatamente essa dinâmica que Paulo trabalha em Romanos, no capítulo 1. Tá? Ok, vamos para a aplicação dessa doutrina da autoexistência de Deus. Primeiro, Deus deve ser nossa preocupação final. Por quê? Porque somente Ele é necessariamente existente, tudo mais é passageiro em algum sentido. Em algum sentido. Claro que nós viveremos eternamente, né, e seremos restaurados eternamente para viver com Ele, mas Ele é a nossa preocupação final. Né? Segundo, que tem a ver com o primeiro, no sentido mais absoluto, Ele é Senhor e nossa segurança e confiança eterna. Né? Então veja, não só Deus deve ser a nossa maior preocupação, mas todas as coisas foram feitas por Ele, são para Ele. Então o universo tem uma finalidade e nós devemos então adorar a Deus porque Ele é o Criador e nós temos como finalidade glorificá-lo. Então Ele é o Senhor, nossa segura confiança. Se você se segurar em Deus, você está seguro em algo firme, algo necessário, algo que não se move. Né? Isaías, no capítulo 26, tem um texto bonito quando ele fala sobre confiança em Deus. Ele fala o seguinte no verso 3: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. O verso 4 continua: Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Então, quando você confia em Deus, você está confiando numa rocha eterna. Em terceiro, a autoexistência de Deus exclui nosso egoísmo e independência de Deus. Nós queremos ser autoexistentes. Essa é a proposta da serpente em Gênesis capítulo 3. E sereis como deuses. Isso ali ela está oferecendo uma autoexistência, uma autonomia. Viver a parte de Deus, ser causa de si mesmo. E nós devemos rejeitar isso. Por quê? Porque só Deus é autoexistente. E isso deve excluir de nós todo orgulho e prepotência de querer viver nossas vidas alheias a Deus. Uma vez que nós vivemos porque Deus preserva a nossa existência. Nós vivemos num universo no qual é preservado por Deus, foi criado por Deus, e a nossa própria existência é concedida e extraída do próprio ser de Deus. Então não faz absolutamente nenhum sentido viver de maneira egoísta, independente, autocentrada ou narcisista. Então, veja, pessoal, vamos passar para a segunda sessão, então, que é da eternidade divina, o segundo atributo incomunicável. Bom, esse atributo da eternidade, ele flui de maneira muito natural da própria autoexistência. Se você compreendeu o primeiro atributo, que Deus ele é autoexistente, se você compreendeu a aceidade divina, então a eternidade divina ela flui de maneira muito natural e lógica da própria autoexistência de Deus. Se Deus é autoexistente, logo ele é eterno, então. Tudo que é autoexistente é eterno. Não teve um momento que foi criado ou algo do tipo. Né? E não pode deixar de existir também, o que torna Deus eterno. Então Deus é eterno. Eu classifiquei aqui a eternidade da seguinte maneira: Deus existe sem começo nem fim, sua eternidade contrasta com a transitoriedade dos seres humanos. E Deus existia antes do início dos tempos. Então vamos ver aí alguns textos bíblicos sobre isso. Salmos, capítulo 90, verso 1 ao verso 4, já é um texto que a gente leu, mas vale a pena reler, fala da eternidade divina também. Salmos, capítulo 90, verso 1 ao verso 4. O texto diz assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem ou que Tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes: Volvei, filhos dos homens, porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem, que passou, e como a vigília da noite. Então veja,
1000 anos são aos olhos de Deus como o dia de ontem, né? O tempo para ele é algo pífio, né? Porque Deus é eterno e ele já existia sem o tempo, né? Desde toda a eternidade, Deus é. O que o salmista diz aqui, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Antes que os montes e a terra fossem criados e antes de toda a criação, Deus sempre existiu, o que implica dizer que Deus é eterno. Deus não tem começo nem fim. O que contrasta com os seres humanos. Os seres humanos, eles têm um começo, apesar deles não terem mais um fim. Tudo aquilo que Deus fez, né? Os seres humanos, são eternos agora no sentido de viver infinitamente no tempo. Mas eles tiveram um começo. Quando a gente fala de eternidade de Deus, a gente está falando que ele sempre existiu, ele não teve um começo. Um outro texto também está em Salmos, é o Salmo 102. No Salmo 102, aí no verso 11 e verso 12, o texto diz assim: Os meus dias são como a sombra que declina e como a erva me vou secando. Falando da transitoriedade do ser humano. Aí o verso 12 diz: Mas tu, Senhor, permanecerás para sempre, e a tua memória de geração em geração. Então está comparando aqui a permanência eterna de Deus para sempre com a transitoriedade do ser humano, que nasce e que morre, né? Um outro texto interessante, está no mesmo capítulo aí do Salmo 102, que é o verso 25 ao verso 27. Desde a antiguidade fundastes a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles, como uma veste, envelhecerão. Como roupa, os mudarás, e ficarão mudados. Mas tu é o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Então veja, ele não só fala aqui da eternidade de Deus, né, que os anos de Deus nunca terão fim, mas ele também fala da imutabilidade de Deus. Nós vamos falar do atributo da imutabilidade na semana que vem. Que Deus não muda, né? Em que sentido que Deus não muda? A gente precisa qualificar isso e a gente vai falar semana que vem. Mas o fato é que Deus ele não tem absolutamente nenhum fim. Um outro texto, né, para a gente encerrar aqui, tem outros, né? Tem Jó capítulo 36, verso 26, Isaías capítulo 41, verso 4, mas a ideia de que Deus existia antes do início dos tempos é muito curiosa na carta de Judas, no verso 25 da epístola dele. Judas está antes de Apocalipse, e no último versículo dessa sua pequena epístola ele diz o seguinte: Ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todo sempre. Amém. Veja, antes de todos os séculos, de todos os aions, de todas as eras, todas as demarcações temporais, agora, no presente, e para todo sempre, futuro. Amém. Veja, muito interessante, né? Ele dá aqui glórias a Deus, né? Majestade, domínio e poder, antes de todas as coisas, antes do tempo, inclusive, antes de todas as eras, antes de todos os séculos, o que mostra que Deus ele é eterno e eternamente glorificado também. Então veja, existem assim dois conceitos de eternidade que a gente tem que também dominar. Primeiro, existe o conceito de eternidade enquanto duração infinita no tempo, e segundo, existência fora do tempo. Então veja, você pode dizer que Deus ele é eterno porque desde quando o tempo teve início, Deus já existia e ele vai existir enquanto houver tempo, infinitamente, né? Então, enquanto houver tempo, Deus sempre existirá. Então ele tem extensão temporal para o passado e para o futuro. Então Deus ele sempre existiu, ele é infinitamente extenso no tempo. Esse é um tipo de eternidade divina, que é um tipo de eternidade temporal, né, que lida com sucessão temporal. Um outro tipo de eternidade é dizer que Deus é eterno no sentido atemporal. Então você tem eternidade temporal e eternidade atemporal. Eternidade atemporal é que Deus ele é eterno fora da linha do tempo. Ele está fora da linha do tempo. Então, não existe uma extensão para o passado, para o presente ou para o futuro. Não existe essa extensão porque essas categorias de passado, presente e futuro são categorias dentro do tempo, né?
Mas se Deus ele está fora do tempo e ele mesmo criou o tempo, então Deus ele é eterno no sentido de atemporal. Ele existe fora dele, portanto não existe algo antes de Deus ou algo depois de Deus, porque antes e depois denota temporalidade. Ok, então esse é o atributo incomunicável da eternidade. Nós não somos eternos em nenhum dos dois sentidos. Nós não existimos sempre no tempo, nós temos um início no tempo, e nós não existimos fora do tempo. Nós nem compreendemos direito o que significa isso, mas Deus ele é eterno. Por último, para a gente encerrar por hoje, a doutrina da onipresença divina. Deus não só é autoexistente e não só a eternidade flui da sua autoexistência, mas também Deus é onipresente e isso significa que Deus está presente em todos os lugares. Em que sentido que ele está presente em todos os lugares? A gente precisa qualificar isso também. Então veja, a presença de Deus é inescapável, uma vez que ele está presente em todos os lugares. Além disso, a Escritura indica que porque a presença de Deus está em toda parte, Deus não habita em uma localização específica, uma vez que ele é espírito imaterial e invisível. Então vamos aí para a primeira qualificação. A presença de Deus é inescapável e ele está presente em todos os lugares. Salmo 139. Esse é um salmo que é bom você decorar. O Salmo 139 é muito rico. Ele diz assim, do verso 7 ao verso 12: Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Sheol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Então veja, o salmista aqui está dizendo que não há um lugar que ele possa ir, seja os confins da terra, seja no céu, seja no mar, seja no Sheol, um lugar onde o Espírito de Deus, a presença de Deus não esteja. Então a presença de Deus, nesse sentido, ela é inescapável, ela está em todos os lugares. Não há um lugar onde a presença de Deus não se estenda, sobre a qual a presença de Deus não se estenda. Um outro texto interessante é Jeremias, capítulo 23. Jeremias, no capítulo 23, verso 23 e verso 24. O texto diz: Sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Então veja, Deus enche os céus e a terra e não há um esconderijo, um lugar onde nós podemos então escapar da sua presença. Então veja, Deus ele é onipresente. Esse é o primeiro ponto. E é exatamente por isso que o segundo ponto flui. A Escritura indica que porque a presença de Deus está em toda parte, essa é a razão pela qual Deus não habita em uma localização específica. Eu vou ler só um texto aqui. Você pode ler em 1 Reis 8, 27 essa realidade, mas em Atos, no capítulo 17, no verso 24, o texto fica muito claro quando Paulo ele prega em Atenas sobre a realidade da onipresença de Deus. Atos 17, verso 24. O texto diz: O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Então veja, Deus não habita numa localização específica. Não é que ele está dentro do templo da igreja, e quando a gente sai da igreja, do templo físico, Deus simplesmente ficou para trás. Isso não existe na teologia do Novo Testamento nem do Antigo. Deus ele preenche os céus e a terra. É claro que no Antigo Testamento, quando se fala da glória de Deus, ali está falando de uma manifestação mais densa, e mais concentrada de Deus. Mas Deus não é corpo, matéria, um éter ou algo do tipo que enche o universo. Ele simplesmente está presente em todos os lugares. Ele é espírito, como Jesus claramente indica, como a gente vai ler daqui a pouco. No verso 28, capítulo 17 ainda de Atos, o apóstolo Paulo continua e diz o seguinte: Porque nele vivemos e nos movemos e subsistimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Veja, nele vivemos,
nos movemos e existimos. Ao contrário de Deus habitar e residir em um local específico, somos nós que vivemos nele. É o universo que vive nele, porque ele é autoexistente, como a gente já aprendeu, e tudo o que existe, existe nele, derivado da sua própria existência. É contingente e existe porque está apoiado e arraigado no ser necessário, que é Deus. Então, essa é uma realidade que a gente deve realçar. E por último, uma vez que ele é espírito imaterial e invisível, isso possibilita de estar presente em todos os lugares, né? Deus é espírito, a gente já sabe, em João capítulo 4. João capítulo 4, veja comigo rapidamente, conversa de Jesus com a samaritana. Verso 24 diz assim: Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. E Jesus está exatamente falando aqui num contexto de adoração a Deus, e a mulher samaritana pergunta a Jesus onde que nós devemos adorar a Deus, né? Se é nesse monte, e ela está apontando ali para o monte Gerizim, ou se é em Jerusalém. E Jesus corrige a mulher, fala que a verdadeira adoração a Deus deve ser dada em Jerusalém, porque a salvação vem através dos judeus, e na lei de Moisés diz que a adoração deveria ser naquele local, mas que agora nós entraríamos numa nova era, onde nós adoraríamos a Deus em espírito e em verdade, em qualquer lugar. Por quê? Porque Deus é espírito. Deus é espírito, né? E essa é a base que Jesus utiliza, inclusive, para mostrar para a mulher que Deus pode ser, inclusive, adorado em qualquer local, porque ele está presente em todos os lugares, por ser um espírito infinito. Bom, mais do que isso, Deus é invisível, né? 1 Timóteo 1,17. 1 Timóteo 1,17. Deus é espírito e, consequentemente, ele é invisível. Verso 17 diz: Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Deus é invisível, né? Ninguém jamais viu a Deus, como diz o apóstolo João, no capítulo 1. E Deus habita na luz inacessível, como diz na carta de Timóteo. Ok, então veja, isso faz com que Deus esteja presente em todos os lugares. Como ele não tem um corpo, ele não tem uma limitação no espaço e no tempo. Coisas que têm corpos só podem estar em locais específicos. Eu, por exemplo, só posso estar aqui agora, na Igreja Ramos da Videira, mas eu não posso estar ao mesmo tempo lá em casa. Por quê? Porque eu tenho um corpo, eu sou feito de matéria. Nesse sentido, eu não posso ser onipresente. Então, essa é uma característica, esse é um atributo incomunicável de Deus. Nós não somos onipresentes. O Craig coloca assim, cito ele: a onipresença de Deus significa que não há lugar sobre o qual o conhecimento e o poder de Deus não se estendam. Colocando positivamente, podemos concordar que a onipresença significa que o conhecimento e o poder de Deus se estendem a todos os lugares. Então veja, não é que Deus existe de uma maneira como se fosse algo líquido que preenche os céus e a terra, ou então um tipo de éter, né, que preenche os céus e a terra, ou como se fosse um oxigênio, né? Não é nesse sentido, né? Quando nós falamos que Deus é onipresente, nós queremos dizer que não há um local onde o poder de Deus não possa ser exercido por ele e onde Deus não tenha conhecimento do que está acontecendo naquele local, né? Em outras palavras, o poder e o conhecimento de Deus se estendem a todos os lugares, né? Então Deus não tem essa limitação espacial. Por último, a gente vai terminar essa aula lidando com um suposto problema, né? Bom, se você entendeu que Deus é autoexistente, eterno e onipresente, a onipresença, então, não entra em conflito, né, com as imagens dadas de Deus no Antigo Testamento, que são imagens corpóreas, materiais, visíveis. Se Deus é onipresente e é incorpóreo, não tem um corpo, é espírito, né, e é invisível, como diz, né, a carta a Timóteo, por que então que no Antigo Testamento nós temos visões de Deus como assentado num trono, falando sobre, por exemplo, as narinas de Deus, né, que se suba como cheiro suave às suas narinas, como fala o salmista também, o braço do Senhor. Por que nós temos essas imagens de Deus de maneira bastante material? Bom, eu trouxe uma citação aqui do Craig também, que ele lida com esse problema, né? Ele explica por que essas imagens elas são reportadas no Antigo Testamento. Mas antes de tudo, é muito simples entender isso. Nós, quando vamos falar dos atributos incomunicáveis de Deus, nós perdemos
formas, nós na verdade não temos maneiras adequadas de falar desses atributos incomunicáveis, porque nós não temos termos para referenciar quem Deus é de maneira muito apropriada. Exatamente porque nós não compartilhamos, nós não sabemos muito bem o que é isso, né? O que é ser onipresente, eterno, autoexistente. Então nós utilizamos uma linguagem antropomórfica. O que é uma linguagem antropomórfica? Quando você utiliza uma linguagem humana, né? Características humanas para falar de Deus. Mas o Craig coloca assim, eu cito ele: quando as escrituras dizem que o braço do Senhor estava com Israel, significa que a força de Deus ou seu poder estava com eles. Isso não significa que eles estavam carregando esse grande membro, que era o braço de Deus. São metáforas literárias que têm um propósito claro em seu contexto. E as visões de Deus, onde Moisés, por exemplo, ou Isaías veem essas visões de Deus? E essas visões? Bom, as visões de Deus que Moisés e outros veem não são alucinações, não são reações autoinduzidas ou bioquimicamente induzidas do cérebro. Em vez disso, essas são visões mentais causadas por Deus e, portanto, Deus faz com que as pessoas vejam essa imagem. Exatamente uma visão é isso, é quando Deus causa em você com que você veja certas coisas, certas realidades. Isso é uma visão, que é diferente de uma aparição. A aparição é quando Deus aparece mesmo, em forma humana ou algo do tipo. Mas não é uma visão literal do corpo de Deus, porque Deus não tem um corpo. Como a gente viu, né, em João capítulo 4, Deus é espírito, Deus não é corpo. Então Deus faz com que eles vejam essas visões ou projeções mentais. Ao fazê-lo, eles devem revelar de alguma forma a glória ou santidade de Deus. É por isso que Deus diz a Moisés: você não pode ver o meu rosto e viver. Ninguém pode viver para ver a plena glória de Deus e não ser aniquilado. Mas ele diz a Moisés: eu vou deixar você ver as minhas costas. Essa é uma maneira de dizer: vou deixar você ter uma visão diminuída da minha glória, uma que você pode suportar e ainda viver. Então, Deus se revela nessas visões de uma forma diminuída, que permite que os seres humanos tenham algum vislumbre de sua glória e santidade, mas não são visões literais do corpo de Deus, porque Deus não tem um corpo, né? Eu fecho aspas aqui. Então, Deus não tem um corpo. Essas visões do Antigo Testamento são descritas em linguagem antropomórfica e elas são também vistas de uma maneira antropomórfica, né? Com características humanas. Mas, uma vez que Deus é espírito, é óbvio que Deus não tem um braço, Deus não tem um nariz, Deus não tem isso. São maneiras acessíveis de nós, os seres humanos, entendermos de alguma maneira aspectos da glória e da graça e da majestade divina. É claro, pessoal, que Deus se encarnou. Deus se encarnou em Jesus, Deus se fez carne e osso em Jesus. E isso, então, faz com que Deus ele tenha um corpo, né? Hoje, né? O corpo de Cristo é um corpo divino, né? Mas é um corpo humano, claro, né? Mas a pessoa de Cristo, na verdade, a pessoa de Cristo é divina. Na verdade, o Deus homem Cristo é divino, né? Quando a gente for estudar isso, vai ficar muito mais claro na cristologia, né? Não vamos entrar nisso agora. Mas é isso, tá? Então veja, para a gente recapitular rapidamente o que a gente falou hoje, a gente deu introdução aos atributos incomunicáveis de Deus. Os atributos incomunicáveis são características que Deus tem e que não compartilha conosco. Essas características são essenciais a Deus, não são acidentais. Essas características elas podem ser, de fato, descritas de maneira negativa, Deus como sendo imaterial, Deus como sendo incorpóreo, Deus como sendo atemporal, mas elas também podem ser descritas de maneira positiva. A gente falou da autoexistência de Deus. Isso não parece ser nada negativo, né? Mas algo bastante afirmativo. Nós falamos de 3 desses atributos. Nós falamos da seidade divina, da autoexistência de Deus. Deus é fonte de toda a realidade. Deus ele sustenta e preserva a realidade criada. Todas as coisas têm como finalidade o próprio Deus. Nós falamos da eternidade divina, que é uma consequência lógica que flui da seidade divina, da autoexistência de Deus. E nós também falamos da onipresença divina e do significado desses 3 itens, né, desses 3 atributos. E eu, como no início, recomendo a vocês que vocês se relacionem com esse Deus. Nós falamos de 2 modos de conhecer a Deus. O modo informativo, que é o que eu acabei de fazer para os irmãos, e o modo também relacional, que é se relacionar com esse Deus. E esse é o modo a qual nós somos chamados, então, a viver.
Bom, é isso. A aula que vem nós vamos ver então outros atributos de Deus, a saber, a sua onipotência, Deus pode todas as coisas, tem todo o poder, o que isso significa? A sua onisciência, Deus sabe de todas as coisas, e também da sua imutabilidade. São outros 3 atributos que nós vamos tratar na próxima aula. E aí nós fechamos os atributos incomunicáveis e poderemos então tratar dos atributos comunicáveis de Deus.